Então, bem-vindos à nossa aula 9 da disciplina de Estruturas de Dados Avançadas. Hoje a gente vai ver árvore binária, percursos e árvore com costura. Aqui é o nosso sumário, né? Aqui é o que a gente vai ver nessa aula toda. A gente vai rever alguns assuntos de aulas passadas. Depois a gente vai para a árvore binária. Depois a gente vai para os percursos na nossa árvore binária, que é o pré-ordem, o ordem simétrica, também conhecido como em ordem, e o pós-ordem, tá? E no final da aula a gente vai ver árvore com costura. A gente vai entender o que é uma árvore binária com costura. Então, aulas passadas a gente viu as estruturas de dados, né? Você tem listas de prioridade. A gente viu lá a lista ordenada, não ordenada, só que a gente focou mais no heap, ok? Normalmente essas outras estruturas elas são mais simples e a gente vê também em ED, tá? Que seria a nossa disciplina de estrutura de dados. Então, depois a gente viu tabela de dispersão, que é a tabela hash, e aula passada a gente viu árvores, só que a gente viu de um modo mais teórico, ok? Então, hoje a gente vai ver a árvore binária, que é uma árvore, tá? Que todo mundo conhece, né? Deixa eu colocar aqui a nossa lousa virtual. Deixa eu só... Então, lá, lembrando, a diferença é que na árvore binária a gente vai escolher um nó para ser a raiz, tá? E a gente vai ter, né? Por exemplo, né? A gente vai colocar esse nó raiz lá em cima, né? Lembrando que a gente fala de nó ou então de vértice, né? Mas aqui em árvore a gente fala nó, ok? Então, é um grafo que vai ter essa cara aqui, né? Vai ser uma árvore, ou seja, vai ser conexo e não vai possuir ciclo. A gente vai escolher um cara para ser o nosso nó raiz e depois a gente vai colocar em níveis, né? Ó, se você for perceber aqui, ó, a gente colocou em níveis, tá? Esses nós aí. Então a gente tem de cima para baixo, né? A gente começa do nível 0, depois vai para o 1, 2 e depois lá para o nível 3 aqui no caso, tá? Então, esse aqui é o nosso nó raiz, e quando a gente diz que ela é binária, né? Quando a gente diz que uma árvore é binária é porque ela tem essa propriedade que essa aqui do nosso exemplo tem, tá? Então, se você pegar esse nó aqui, você tem dois aqui embaixo que estão ligados com ele, ou seja, no máximo 2 vértices você vai ter, tá? Então, por exemplo, né? Esse nó aqui, ele tem 2 vértices aqui que estão ligados com ele aqui embaixo também. E esses nós a gente chama eles de filhos, ok? Então, esse vértice aqui, né, a gente tem os filhos dele aqui também, tá? Não necessariamente tem que ter exatamente 2 filhos. Por exemplo, esse nó aqui, ó, ele só tem um filho só. E claro, esse aqui ele só tem um filho só também, tá? E às vezes não tem filho nenhum, como é o caso desses camaradas aqui que a gente lembra que é folha, né? Que são os caras que tem grau 1. Okay? Então, isso aqui é uma árvore binária, ok? É uma árvore normal, só que você escolhe um cara para ser a sua raiz, um nó para ser a sua raiz, e os outros você vai colocando em níveis. Tudo bem? Então, deixa eu voltar aqui para os nossos slides, ok? Então, uma árvore binária ela é estritamente binária quando... em cada nó, a gente tem 0 ou 2 filhos. Só pode ter 0 ou 2 filhos. Não pode ter um filho sozinho, não. Tá? Então, se você voltar aqui para essa árvore ela não é estritamente binária. Por quê? Porque você tem esse nó aqui, ó, que só tem um filho, tá? E uma estritamente binária, ou ela tem 0 filhos, ou então ela tem 2 filhos. E o mesmo ocorre para esse nó aqui, ó. Ela só tem um único filho, não tem 2 filhos e nem 0 filhos, ok? Então, para fazer essa árvore ficar estritamente binária, eu teria que criar um nó aqui, aí logo esse aqui vai ter 2 filhos, né? E teria que criar outro nó aqui, ó. Aí logo
esse nó aqui teria 2 filhos. Então, esse aqui é um exemplo de árvore estritamente binária, tá? Se eu tirar, por exemplo, esses 2 nós aqui, ó, também ela continua sendo estritamente binária, tá? Então, vamos voltar lá para os nossos slides para ver a outra definição, que é de árvore completa, tá? Então, o que é uma árvore binária completa? É uma AB, né, que é uma árvore binária, em que cada nó que não possui algum filho, ou seja, pode não possuir um filho, ou seja, você vai ter uma subárvore vazia lá, ok? Então, ele tem que estar ou no último nível ou no penúltimo nível. Então, vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Ó. Essa árvore aqui, ela não é completa. Por que que ela não é completa? Porque quem não tem algum filho é para estar no último nível, ó, que é esse nível aqui, ou então nesse outro aqui. Ó. E se você for pegar esse camarada aqui, ó, você tem que ele não tem um filho da direita. E logo, ela não vai ser completa. Ok? Então, para ele... para ser completa, ele teria que estar no penúltimo nível, e aqui no caso não tá? No penúltimo ou então no último nível, tá? Então, para fazer essa árvore aqui ser completa, você pode ter esse nó aqui a mais. Se você tiver esse nó aqui a mais, então perceba que os vértices que não tem algum filho, ó, esse não tem 2, esse não tem 2, nem 2, nem 2, e esse aqui também não tem 2, tá? Então, essa árvore aqui ela é completa, porque esses caras ou estão nesse penúltimo nível, ou então eles estão nesse último nível aqui. Ok? Ah, professor, então se eu acrescentasse um nó aqui a mais? Então, esse cara aqui, ele não tem um filho, né? Ele não tem um filho da esquerda, só que ele está no penúltimo nível, então ela ainda continua sendo completa. Tudo bem? Então, esse aqui é um exemplo de árvore que é completa. Agora vamos dar prosseguimento nas nossas definições. Então, a próxima definição é de árvore binária cheia. Então, a definição de árvore binária cheia é que é uma árvore binária em que cada nó que não possui algum filho está no último nível. Aqui tem ou, né? Mas esse ou aqui ele está errado, tá? Deixa eu só fazer essa modificação aqui. Rápido, né? Então, está no último nível apenas, tá? Então, essa é a diferença entre a árvore completa e a cheia. A cheia, se não tiver algum filho, está no último nível só. A completa, ela está no penúltimo nível, então no último, tá? Então, deixa eu só tirar aqui. Ok, tirei, salvei. Vamos compilar aqui para ver se que vai ver a modificação, né? Tem esse ou aqui é para assumir esse ou aqui de baixo, né? Meu computador é lento mesmo, né? Pronto, deu certo. Então, aqui dando prosseguimento, né? Então, uma árvore que se não possui algum filho está no último nível. Então, vamos voltar aqui para o nosso exemplo, né? Então, essa árvore aqui, novamente, ela não é cheia, ok? Ah, professor, por que que ela não é cheia? E se eu acrescentar aqui, como eu fiz lá na outra? Aí, você ainda tem que ela não é cheia ainda. Por quê? Porque esse camarada aqui, ó, ele não tem filho, ok? Então, logo, ele é para estar no último nível. O último nível é esse daqui, ó. Ok? Ah, professor, então, será que se eu acrescentar esses nós aqui, ó, ela vai continuar sendo cheia? Aliás, ela vai virar cheia, né? Não, ela não vai virar cheia. Por quê? Porque esses caras aqui, ó, se você for perceber, ó, nenhum tem um filho da esquerda, ok? Então, como eles não têm algum filho, eles não têm um filho da esquerda, eles deveriam estar no último nível para ela ser cheia. Como isso não está acontecendo, então eu não posso dizer que essa árvore ela é cheia, não. Então, você tem que completar todo mundo, ó. Tem que colocar o nó
esquerdo de cada um desses aí. Logo, os únicos que não têm filhos, ó, são esses camaradas aqui, que estão no último nível, ok? Então, essa aqui é a árvore binária cheia, ok? Então, esse aqui é um exemplo de árvore binária cheia. E aí, pessoal, tá tudo certo? Levanta a mão aí para mim aí. Ok, né? Tá dando para vocês acompanharem, né? Então, ó, a relação que a gente tem entre essas três árvores aqui, né, esses três tipos de árvores binárias aqui, é a seguinte, né? Que se uma árvore binária ela é cheia, então você pode dizer que ela é completa e estritamente binária. Tudo bem? Então, se você pega uma árvore que é cheia, então ela vai ser completa e também vai ser estritamente binária. É só você ver aqui, ó. Então, se você pegar essa árvore aqui, que ela é cheia, né? Você percebe que ela é estritamente binária, ou seja, cada nó aí ou tem 2 filhos, ou então tem 0 filhos, né? Então, aqui em cima você vê que você tem todos os nós que tem 2 filhos. E aqui nas suas folhas tem 0 filhos, ok? Então ela sempre vai ser assim, ó. Se eu for pegar outra árvore aqui, que é aqui um exemplo, né, ó, de outra árvore cheia, né? Então, ó, essa árvore aqui também é cheia, ó. Nota que eu apaguei todos os nós que estavam no último nível. Logo, o meu último nível agora é esse daqui, ó. Ok? Então, seguindo a mesma ideia, né? Aqui as folhas têm grau zero, tem 0 filhos, ok? E os outros nós, eles vão ter 2 filhos cada um, tá? Agora, a volta não é verdadeira não, tá? Ó, por exemplo, lá tá falando o quê? Eu vou voltar aqui para nossa observação. Aqui embaixo, ó. Então, se a árvore for completa e estritamente binária, quer dizer que ela vai ser cheia? Não, né? Ela não vai ser cheia, não. Dá para você achar uma árvore completa, que é estritamente binária, mas que não é cheia. Então vamos fazer isso agora, ó. Então, por exemplo, ó, deixa eu pegar aqui pronto, esse exemplo aqui, né? Você tem que essa árvore ela é completa, ok? Ou seja, para ela ser completa, se você pegar todos os caras que não tem filho, né? Eles estão aqui, ó, no penúltimo nível e no último nível, certo? Você tem também que cada nó aqui ou tem 2 filhos ou então tem 0 filhos, ok? E não é cheia. E ela não é cheia. Então a nossa observação, de fato, ela é só a ida, ok? Então aqui a gente pode perceber que ela é só a ida. Então se ela é cheia, então isso quer dizer que ela é completa e estritamente binária. Agora, o contrário não é, ok? Então, se você falar que ela é completa e estritamente binária, isso não quer dizer que ela vá ser cheia. Ok? Levanta a mão aí para quem está acompanhando tudo aí. Deixa eu ver aqui. Uma árvore só com raiz, só tem um único nó, né? Também é cheia. É cheia sim. É cheia, completa e estritamente binária. É os 3. Ok. Esse nó do penúltimo nível. Acho que você estava falando do exemplo, não era, Pedro? Que eu não sei qual é. Deixa eu botar aqui no nosso exemplo de novo. Era desse aqui que você estava falando? Tinha uns que tinham só um filho, né? Eu acho que eu escrevi um assim, né, Pedro? Esse cara aqui que você estava falando, é? Ele tem um filho só. Mas ele tem um filho da direita, né? Aí qual é a sua dúvida?
mas para ser estritamente binária, tem que ter 0 ou 2 filhos. Esse cara tem um filho só, logo não é estritamente binária, tá? Ok? Então ela não é estritamente binária. Mas se você pegar aqui, ó, é porque eu tinha colocado o exemplo errado, é isso? Mas esse aqui é um exemplo de árvore que é estritamente binária, é completa, né? E talvez eu tenha errado mesmo, tá? Então esse aqui é o exemplo de árvore binária, completa e estritamente binária que não é cheia, tá? Ok? Então essa era a dúvida, né? Talvez eu tenha errado mesmo. Então esse aqui é o exemplo real, na verdade. Tudo bem? Então vou dar prosseguimento, tá? Se tiver mais alguma dúvida, é só falar. Se quiser que eu volto de novo. Mas tem folha que não está no último nível para ser completa. Exato. Você tem essas duas folhas aqui, ó, que estão no penúltimo nível, né? Basicamente, na árvore cheia, né? É que tem que estar no último nível. Essa aqui, como é completa, você pode deixar no penúltimo nível também, tá, Milene? Pode estar no penúltimo nível. O que não pode estar é nos outros. Aí se tiver nos outros... Tipo, se eu apagar esse vértice aqui, ó. Aí esse cara aqui, ele deveria estar no penúltimo, ou então no último nível, né? Ok, então. Tem mais alguma dúvida? Se quiser, eu apago qualquer vértice aqui para a gente entender melhor. Ok, então, posso dar prosseguimento. Então, eu vou continuar. Então, vamos aqui continuar com o nosso estudo de árvores binárias, ok? Então, algumas questões aqui para a gente resolver, né? Daquele mesmo modo lá do que a gente viu aula passada. Aqui seria uma parte mais teórica, tá? Então vamos lá. Qual tipo de árvore binária temos altura máxima? Então, assim, qual é o jeito, né? Qual é o jeito do grafo de uma árvore, né? Que você vai ter a maior altura possível, né? Ok? Deixa eu só voltar aqui para dizer o que é altura, né? Que eu acho que eu não defini o que é altura. Então, ó, nesse exemplo aqui, ó, a gente tem que a altura seria equivalente ao maior caminho da tua raiz até uma folha, ok? É o maior que você consegue, ó. Você vê que esse aqui, ó, esse caminho aqui, ó, ele vai da tua raiz até a folha, só que ele não é o maior, tá? Então você tem que pegar o maior. O maior seria até aqui, por exemplo, ó. Aí você teria esse aqui. Esse camarada aqui, ele tem quantos nós? Ele tem 4, então a altura da tua árvore ela vai ser 4, tá? Você pode pegar também, ó, esse aqui que vai dar a mesma quantidade, mas o fato é que o maior que você consegue de fato é esse daqui, tá? A Milene está perguntando se só pode ter um filho, mas um filho... eu não estou entendendo qual é a pergunta, Milene. Um Nole pode ter um filho, pode ter 0 e pode ter 2, né? Aí o que vai depender de onde ele está, né? Para você definir, dizer se a árvore ela é estritamente binária, se é completa ou então se é cheia, né? Então pronto, ó. Então aqui você tem a altura, né? Ó, ok? Os níveis eu já falei, né? Os níveis você conta de cima para baixo, né? E você vai do 0, né? Ou seja, você tem o nível 0, nível 1, nível 2 e o nível 3. A altura é o contrário, né? Você pode ver pelo contrário, que seria de baixo para cima, ok?
Então, daqui até aqui, né, você tem a altura 4, ok? Então, a altura aqui da sua árvore é igual a 4, ok? A altura dessa árvore aqui, ela é igual a 4. Ah, exatamente. É exatamente isso, Milena. Ah, eu lembrei aqui. Você respondeu corretamente, tá? O que é que a Milena está falando? Que uma árvore que ela tenha a maior altura possível, né? Ela vai ser tipo desse jeito aqui, né? Ó. É, é um assim, né? Ó. Né, Milena? Milene, desculpa. Ok, é exatamente isso aqui. Isso aqui é o que, pessoal? A gente viu lá na aula que isso aqui era um caminho, né? Então, lá na nossa resposta, você pode dizer que é um caminho, tá? Então você pega uma das pontas do caminho para ser a sua raiz, ok? Então, qual tipo de árvore binária tem altura mínima agora? Qual seria aí, Milene? Mas você tem que ter. E se tiver 10 nós, entendeu? Como é que vai ser? Exatamente. O, o Jorge Maia respondeu muito bem. Completa. Não, você acertou. Ele tá falando cheia agora. É porque nem sempre, ó. Por exemplo, ó, eu vou dar aqui esse exemplo, né? Ó, esse camarada aqui. Deixa eu apagar esse aqui, vai. Ok? Então esse camarada aqui, né? Você pode pegar, por exemplo, esse nó aqui, né? E pode colocar ele aqui, ó. Ok? Mas a menor altura que você vai conseguir com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 é 4. Entendeu? Você não consegue menor que isso. E isso vai te dar uma árvore que ela é completa, né? Ok? Então os nós que não estão ligados a nenhum filho, é bom você colocar sempre no penúltimo e no seu último nível, ok? É evidente que, ó, se você pegasse só 7 nós, aí você tinha que ela era completa, né? Mas isso não garante para qualquer quantidade de nós, né? Então, de fato, você respondeu corretamente, tá, Jorge? Então, aqui a menor altura que você pode ter é de uma árvore completa, né? Então, você coloca todo mundo o mais próximo lá da raiz, né? Aí é evidente que os seus nós que não têm filho aqui, não necessariamente eles sempre vão estar lá no seu último nível, tá? Agora a próxima pergunta é: uma árvore binária cheia. Então, pega uma árvore binária que seja cheia. Ok? Então, ela possui quantos nós em cada nível? Deixa eu voltar aqui de novo aqui, tá? Então, quantos níveis em cada nó você tem em uma árvore cheia? Ok? Então, deixa eu voltar aqui de novo. Ó, essa árvore aqui ela não é cheia, tá? Mas eu vou fazer ela ficar cheia. Então, eu vou adicionar aqui alguns nós aqui, ó. Ok? Então, aqui, ó, no nível 0, lembra que esse nível aqui é 0. Eu vou colocar aqui, ó, nível e nós, ok? Que seria a quantidade de nós, ok? Então, no nível 0, ela tem quantos nós? Ela tem um nó. No nível 1, ela tem 2 nós, né? No nível 2, ela tem 4 nós. No nível 3, ela tem 8 nós. Então, o que é que você está percebendo aqui?
Exatamente ele aqui ele está falando, né? Aliás, o Pedro Lucas, né? Ele falou mais ainda, né? Ó. Então, você tem que 1 é 2 elevado a 0, né? Ó. Que o 2 é 2 elevado a 1. Que o 4 é 2 elevado a 2. E que o 8 é 2 elevado a 3. Então, se o seu nível aqui é um certo K, né? Ou então um certo I, por exemplo, então a tua quantidade de nós vai ser 2 elevado a I. Ok? Então essa aqui vai ser a nossa resposta, né? Então, possui 2 elevado a I no nível I, ok? Então, ela possui 2 elevado a I nós no nível I, ok? Então, essa aqui é a nossa resposta, como vocês responderam aí, tá? Então, agora, uma árvore cheia, ok? Então você vai pegar uma AB cheia, uma árvore binária, né? Com altura H, ok? Então, você pega uma certa altura H, ela vai possuir quantas folhas? E aí, quantas folhas ela vai possuir? O que é que vocês acham? Pedro Lucas aqui respondeu aqui, não foi? 2 elevado a H. Será que está certo? O que é que vocês acham? A gente pode voltar aqui para a nossa árvore de novo. Ó. Aí, em vez de colocar... Eu vou colocar um pouco aqui para o lado. E vou colocar a altura, tá? Então, eu vou colocar aqui a altura sendo H, por exemplo, tá? Então, eu vou colocar aqui em preto até. Então, aqui você tem... Ó, quando você só tem esse camarada aqui, você tem a altura 1, né? Ó. Quando você tem esse até aqui, né? Ó, você tem a altura 2, né? E aí você continua. Aqui você vai ter a altura 3. Aqui você vai ter a altura 4. E aí vai. Então, ó, aqui você está percebendo, né? Ó, que quando você tem 4 aqui, né? Aqui é 3. Quando aqui é 3, aqui é 2. Quando aqui é 2, aqui é 1. Quando aqui é 1, aqui é 0. Então vai ser igual a quanto, pessoal? Se aqui é H. 2 elevado a H menos 1. Exatamente. Então aqui ó, é igual a 2 elevado a H menos 1. Okay? Então essa aqui é a nossa resposta, tá? Ó, lembrando que eu estou perguntando aqui, ó, com a altura H. Então, eu tenho que ter esse H lá na minha resposta, tá? Então, aqui a minha resposta é 2 elevado a H menos 1. Então, outra pergunta. Uma árvore binária cheia com N nós possui qual altura? Aí essa aqui eu quero ver. Qual a altura de uma árvore cheia com N nós? Lembrando que tem que ser cheia, né? E agora, essa aqui é um pouco mais complicado, né? Mas dá para fazer seguindo a mesma ideia, né? Somatória de 2 elevado a n. Por aí, você pode pensar assim também, né? Dá para você pensar assim também. É porque assim, quando você fala 2 elevado a n, é porque assim, o que eu quero aqui é a altura, entendeu? 2 elevado a n, na verdade, vai ser bem grande, né? Por exemplo, se você pega uma árvore cheia que só tem 3 nós, 2 elevado a n é igual a 2, né? A altura, na verdade, é igual a 2, né? Mas eu acredito que você tenha começado lá com a ideia correta, tá?
Então, ó, vamos aqui, ó, para a gente ver como é que a gente pode fazer, tá? Por exemplo, vamos aqui para a nossa lousa virtual. Então, aqui eu vou colocar N, que é a minha quantidade de nós, e aqui do lado eu vou colocar H, tá? Tem que ser cheia, né? Então, eu vou começar com a minha árvore que só tem um nó só. Ou seja, eu tenho um nó e tenho altura igual a 1, tá? Aí você pega a próxima árvore cheia, que tem altura 2. Então, você tem 3 nós aqui. Depois você pega a próxima cheia, que tem altura 3. Então, você vai ter 7 nós aqui. Pega a próxima árvore cheia, tá? Que tem altura 4. Essa aqui vai ter quantos nós? 15 nós. Ok? Então, o que é que você está percebendo aqui, ó? Que 1 é a mesma coisa que 2 elevado a 1 menos 1, né? 3, 2 elevado a 2 menos 1. 7, 2 elevado a 3 menos 1. E 15 é 2 elevado a 4 menos 1. Tudo bem? Então, aqui, ó, se você tem a altura H, ó, lembrando que 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Então, se você tem uma certa altura H, você vai ter que a quantidade de nós vai ser 2 elevado a H menos 1. Ok? Então, teu N, ó, vai ser igual a esse cara, tá? O menos 1 passa para o outro lado somando, você vai ter N mais 1, né? Igual a 2 elevado a H. Aí, seguindo a definição de logaritmo, quem é que vai ser o teu H? O teu H vai dar igual ao logaritmo de N mais 1 na base 2. Ok? Então, esse aqui é o logaritmo de N mais 1 na base 2. Essa aqui é a nossa resposta, tá? Mas, professor, é complicado, né? Meio que o senhor induziu a gente a fazer assim, ó, de outro jeito, que é exatamente, eu vou fazer como deixa eu ver aqui, o Natan falou, né? Como o Natan falou, que seria um somatório, né, de 2 elevado a alguma coisa, tá? Então aqui, ó, quando você está nesse nível aqui, eu vou botar até de verde agora para dizer qual é essa ideia do Natan, tá? Então, aqui, ó, você tem o nível 0, que é 2 elevado a 0, né? Você tem o nível 1, que é 2 elevado a 1. O nível 2, que é 2 elevado a 2. O nível 3, que é 2 elevado a 3. Tudo bem? Então, para fechar os 4 aqui, eu tenho que ir nesse somatório aqui. Ok? Então, a quantidade de nós é igual a quanto? 2 elevado a 0 mais 2 elevado a 1 mais... Aí você vai até esse camarada aqui, ó, até o 3, né? Aqui no caso seria o H menos 1, tudo bem? Então, ao último nível lá, que são as tuas folhas, você vai ter o 2 elevado a H menos 1. Ok? Então, quanto é que vai dar esse somatório aqui? Isso aqui é uma soma de uma PG, ok? Uma PG, você vai pegar o primeiro termo, que é esse cara aqui, que é 1, 2 elevado a 0 é 1. Aí você vai multiplicar por uma fração. Aí você vai pegar a razão aqui, é 2, tudo bem? Porque você sempre vai multiplicando por 2, né? 1 vezes 2 é 2, vezes 2 é o outro, vezes 2 é o outro. Aí assim você vai tendo aqui. Então a nossa razão aqui é 2. A quantidade de elementos que você tem, ó, você vai do 0, né, ó, até o H-1. Ou seja, do 0 até o H-1 te dá H elementos. Então, é 2 elevado a H. Aí você bota o menos 1 aqui, que é da fórmula. Embaixo você vai colocar a razão, que é 2 menos 1 também. Tá? Então, aqui, ó, você ficou com 1, não foi? E aqui com 1 aqui também. Ok? Então, N vai dar igual a 2 elevado a H menos 1. Tá? Do jeito que estava aqui, ó.
aí você pode ter essa mesma conclusão aqui também, tá? Então aqui a nossa resposta é logaritmo de n mais 1 na base 2, ok? Então, tá claro aqui, pessoal? Levanta a mão aí, para quem está acompanhando tudo certinho aí. Ok, né? Então, vamos voltar para cá, né? Então, a nossa resposta é logaritmo de n mais 1 na base 2, ok? Então, aqui é a nossa última pergunta, né? Uma árvore binária cheia com n nós possui quantas folhas? Ó, a gente já fez essa pergunta de quantas folhas tem, ok? Só que eu estava dando a altura h, ok? Aqui no nosso item D, eu não sei se você está vendo, mas aqui tem um D, tá? Então, com a altura h, você respondeu 2 elevado a h menos 1. Só que agora eu estou pegando a quantidade de nós, entendeu? Então, quantas folhas tem, né, dependendo desse número de nós? O que é que você me diz aí? Essa conta aqui dá para você fazer direto, tá? Direto eu falo com essas respostas aqui, desse nosso item anterior, você dá para responder tranquilamente, tá, gente? Eu acho que é 2 elevado ao log de 2 ali, n mais 1. É por aí. Mas dá para responder de uma forma melhor. Porque ele está falando assim, eu acredito que você pegou essa ideia daqui de cima, né? Ó. Então, lá na tua resposta vai ser 2 elevado a h menos 1, né? Só que quem é o h? H é a tua altura, né? A altura, a gente já viu que é isso aqui, logaritmo de n mais 1 na base 2. Então, é só você trocar, professor. Você bota o logaritmo aqui embaixo, tá? Só que vamos aqui fazer algumas contas aqui até fazer essa troca, tá? Ó, o menos 1, quando você tem 2 elevado a menos 1, é a mesma coisa de 1 sobre 2. Ou seja, quando você eleva a um certo número negativo, você está dividindo, tá? Então, eu vou tirar esse menos 1 e vou colocar sobre 2, tá? Então, você vai ter o 2 elevado a h, ele está sem o menos 1 aqui em cima, porque o menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 2, né? 2 elevado a menos 1. Então, por isso que eu coloquei esse 2 aqui embaixo, tá? Então, eu tirei o menos 1 e coloquei o 2 lá embaixo. Agora sim, eu vou fazer a troca do h pelo logaritmo de n mais 1 na base 2. Então, eu vou tirar o h e vou colocar o logaritmo de n mais 1 na base 2. Tá? Então, usando definição de logaritmo, você não, se fosse uma propriedade, seria bem fácil ver, não é isso? Então, quando você tem um 2 aqui, aí você está elevando, né, ao logaritmo de alguma coisa na base 2. Então, você tem um 2 aqui embaixo, elevado ao logaritmo que está na base 2, ok? Então, você simplesmente repete o que tiver aqui dentro do log, ok? Que é n mais 1. Então, você simplesmente pode tirar esse 2, esse log, essa base 2 aqui, só vai sobrar um n mais 1, tá? Então, isso vai ser igual a n mais 1 sobre 2, ok? Então, aqui é a sua resposta, tá? Então, quantas folhas uma árvore binária cheia tem? Essa árvore ela tem n nós. Você vai ver que ela tem n mais 1, n mais 1 folhas, ok? Tá claro aqui essas contas aqui, pessoal? Levanta a mão aí quem está acompanhando tudo certinho. Tem como repetir? Tem sim. Lá do começo. Então, vamos lá. Ó, 2 elevado a h menos 1 era o que a gente tinha concluído aqui em cima, tá? Então, essa aqui é a quantidade de folhas de uma árvore com essa altura h aqui, ok? Aí, o menos 1, deixa eu colocar aqui
na nossa lousa virtual. Quando você tem assim, ó, 2 elevado a menos 1, ou então qualquer número negativo, né? Vai dar 1 sobre 2 elevado a 1, tá? Se aqui fosse x, por exemplo, né? Ó, aí você teria isso daqui, né? Ó, x e aqui x, tá? Mas a gente tem lá menos 1, né? Então a gente bota aqui menos 1. Então, você percebe que lá a gente tem 2 elevado a h menos 1, tá? Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a h vezes 2 elevado a h menos 1, né? Aí esse camarada aqui, você tem que ele é menos 1. Então você tem o 2 elevado a h sobre, aliás, vezes 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 2 elevado a h sobre 2. Ok? Então, usando isso daqui, a gente vai concluir que 2 elevado a h sobre 2, tá? Que 2 elevado a h menos 1 é a mesma coisa que 2 elevado a h sobre 2. Depois eu simplesmente vou trocar, ó. Não tem um h? O que é o h? É a minha altura. Só que a minha altura, nesse item anterior aqui, eu concluí que é logaritmo de n mais 1 na base 2. Tá? Percebe que esses 3 itens, aliás, esses 4 itens aqui, né, eles sempre se referem à árvore cheia, ok? Então, a altura de uma árvore cheia com n nós é logaritmo de n mais 1 na base 2. Então, eu vou tirar o h, que é a minha altura, e vou colocar logaritmo de n mais 1 na base 2. Tá? Então, quando você tem isso aqui, você tem um 2 elevado a logaritmo que está na base 2. Então, você simplesmente vai colocar o que está dentro do log, que é n mais 1. Então, aqui vai dar n mais 1 sobre 2. Ok? Ok, então pronto. Ok, qualquer coisa é só perguntar. Tá claro aqui? Levanta a mão aqui para dizer que eu posso continuar. Ok, então vamos lá continuar. Então agora a gente vai para os percursos na árvore binária, tá? Então o que é um percurso? É como você vai percorrer essa árvore, tá? Então o primeiro percurso é o que a gente chama de pré-ordem. O que é que você vai fazer no seu pré-ordem? Você vai visitar a sua raiz, depois você vai percorrer a subárvore esquerda em pré-ordem, depois a sua árvore direita em pré-ordem, ok? Então, um algoritmo aqui para o nosso pré-ordem, basicamente, é esse daqui. Você tem o seu pré-ordem, PT. Aqui o PT é o ponteiro que está apontando para o nó que você quer pegar o seu pré-ordem, ok? Ou seja, é um ponteiro para a raiz da sua árvore que você quer fazer o seu pré-ordem, tá? Então, primeiro a gente vai visitar, ou seja, a gente vai chamar um certo algoritmo, que pode ser simplesmente um print, né? Você bota lá dentro desse visitar um print do valor do nó que está sendo apontado pelo PT aqui no caso, tá? Depois você vai percorrer a sua subárvore esquerda, só que você só vai percorrer ela se ela de fato existir, ok? Então, se o pt.esc for diferente de lambda, ou seja, se ele for diferente de nulo, se não for uma árvore vazia, que você pode fazer o seu percurso em pré-ordem. Aí você segue chamando o seu pré-ordem para o pt.esc. Ok? Depois o mesmo você faz lá para a direita. Então, se pt.d for diferente de lambda, então você chama o seu pré-ordem para o pt.d. Tá claro aqui, pessoal, até agora? Aqui está tudo certo? Tá claro, né? Ok, então eu vou voltar aqui para a nossa figura. Ó. Então, se você fosse aplicar esse pré-ordem, né, e naquele visitar, né, for só o printf mesmo, né, como é que ficaria, né? Então, primeiro, eu vou dizer que o meu pt ele está aqui, né? Ó. Ele é o meu ponteiro para raiz, ok? Então, eu vou pegar lá o pt. Aí eu vou visitar ele. No caso, meu visitar seria simplesmente você printar na tela. Então, você pega e printa na tela o A, ok? Então, você vai ter aqui o A aqui. Eu vou colocar até em outra cor aqui, só um minuto.
Então aqui você tem o A, tá? Depois você vai percorrer em pré-ordem também a sua subárvore esquerda. Depois você vai para a sua subárvore direita, ok? Lá que seria o da sua raiz. Vindo para minha árvore esquerda, que ela é diferente de nulo, né? Ela não é uma subárvore vazia, eu vou fazer a mesma coisa com ela. Aqui no caso, eu tenho que a raiz dela vai ser o B. Então, a raiz ela vai ser visitada, ok? Então, você vai simplesmente printar o B aqui no caso, tá? Então, printou o B, aí você vai fazer a mesma coisa. Você vai para a subárvore esquerda do B e depois para a subárvore direita, que nesse caso aqui é nulo, ok? Então, dado que você já fez o print do B, você vai para o seu lado esquerdo, que no caso tem o D e o G. Tá? Então, vindo aqui para o lado do G, do D e do G, você vai ter que a sua raiz vai ser o D e você vai printar ela primeiro. Tá? Então, você coloca o D aqui em cima, lá no seu print, né? Aí, depois que você printar o D, você vai para a sua subárvore esquerda, depois para a sua subárvore direita. Só que aqui nesse caso, a subárvore esquerda, ela é nula, né? Ou seja, não tem ninguém lá. Então, você simplesmente vai para a sua árvore direita, tá? Então, que aqui no caso só tem o G. Então, você printa o G. Ok? Então, printando aqui o G, aí você vai para a subárvore esquerda e para a direita dele, que na verdade aqui ele não vai fazer absolutamente nada, ok? Então aqui ele vai parar, né, de percorrer essa subárvore esquerda que é da nossa raiz A. Então ele vai agora para subárvore que é a subárvore direita, tá? Então aqui na subárvore direita você tem que a raiz é o C e ele vai visitar, ou seja, ele vai printar na tela. Eu estou considerando que o nosso visitar, ele simplesmente está printando na tela, ok? Então, depois ele vai para a subárvore esquerda e direita do C. Então, vindo aqui para a subárvore que está à esquerda, ele vai para o E e logo ele vai printar o E, ele vai colocar o E aqui, ok? Depois que ele printar o E, ele vai chamar a subárvore esquerda, depois a subárvore direita do E. Aí, vindo para a subárvore esquerda, ele vai simplesmente printar o H. O H não tem subárvore esquerda e nem direita, ele não vai fazer nada. Okay? Depois que ele printou o H, ele printou toda a subárvore esquerda do E, ele vai printar a subárvore direita do E agora, que no caso é o I aqui. Okay? Então, já que ele printou o I não tem nenhuma subárvore, então ele deu já o print aqui nessa subárvore toda, que é a que está na esquerda do C. Agora ele vai printar a direita do C, ou seja, ele vai printar o F. Ok? E assim ele vai printar todo mundo. Tá claro aqui, pessoal? Levanta a mão aí. Entenderam tudo direitinho? Então pronto, esse é o entendimento inicial que eu quero que você tenha. Dá para você fazer de uma forma mais rápida isso aqui? Dá sim. Você vai pegar o seguinte, ó, você vai colocar um traço do lado esquerdo de cada nó. Preste atenção. Você vai pegar. Aí o que é que você vai fazer? Ó? Preste atenção. Ó. Você vai seguir aqui um caminho que vai ser assim, ó. Eu vou seguir esse caminho aqui, ó. Tá? Seguindo esse caminho aqui, aí quando você passar por esses traços azuis que eu coloquei, ok? Por esses traços azuis, então você vai printar ele e você vai ver que vai dar o seu pré-ordem, ó. Ó, preste atenção, ó. Eu venho para cá, passei pelo A, então, pelo traço do A, então eu vou printar o A. Vim aqui, passei pelo B, printei o B. Depois o D, printei o D. Depois passei pelo G, printei o G. Aí eu continuo aqui, ó. Continuo. Eu vou fazer
tudo isso aqui em volta, ó. Aí agora eu passei pelo C, desculpa, ó. Aí tem o E agora, depois você vai ter o H. Eu vou aqui em volta do H, vou voltar para o E. Depois aqui eu vou passar aqui no I, ó. Então aí o I, eu já imprimi lá. Depois eu vou e pego, passo aqui embaixo do C. Depois aqui do lado do F. E agora eu vou e continuo, ó. O F foi o último que eu fiz, tá? Então isso aqui é uma forma diferente de você ver. Ok? Tá claro também isso aqui? O que foi? Isso aqui é só para facilitar só para facilitar um pouco mais a sua vida, tá? Porque nesse aqui ele foi fácil de você fazer sem esses traços, né? Mas os outros não vão ser fáceis desse jeito não, tá? Então eu vou dar prosseguimento aqui, ó. Então aqui no nosso percurso ordem simétrica, ou então no em ordem, tá? Aqui também ele é chamado de em ordem também, tá? Então, primeiro você vai percorrer a subárvore esquerda. Lembra que lá no pré-ordem você primeiro visitava, né? Aqui não, primeiro vai para a subárvore esquerda, depois aqui você vai para a sua raiz e em seguida você vai para a sua árvore direita, tá? Então aqui é bem parecido. A diferença é que eu vou visitar aqui no nosso segundo passo, tá? Então, o nosso algoritmo de ordem em ordem, então de ordem simétrica, ele vai ser assim, né? Se for possível ir lá para a esquerda, eu vou continuar em ordem simétrica lá para minha esquerda, ok? Depois eu vou visitar. Aí, se for possível ir para a direita, eu vou seguir com a minha ordem simétrica para a direita. Ok? Então, eu quero que... Agora eu vou colocar aqui de novo na nossa lousa virtual. Tá? E deixa eu botar aqui. Pronto. Aí eu tenho aqui aquela árvore novamente, ok? Então, como é que vai funcionar o ordem simétrica aqui? Me falem qual vai ser... Qual vai ser a ordem que vai sair aí desses elementos considerando o ordem simétrica? Vai, pensa um pouquinho aí. Qual seria o primeiro elemento? Lembra que primeiro eu vou para a subárvore esquerda, né? Depois eu vou lá para a subárvore direita. Ok, o primeiro elemento é o D. E o próximo? O G. Depois. B. Depois. A. Depois. H. Depois. O H depois vai ser o I, né? Depois. Eu acho que é o E no lugar do I. Acho que é o E? Ah, sim. Então é o E. Depois do H realmente é o E, viu? Depois do E qual? I. I. Depois. C. C. Depois. F. F. Ok, então aqui a gente pode fazer... seguir aquela mesma ideia, tá? A diferença é que o traço, ó, a gente vai colocar embaixo, ó. Será que vai dar certo? O que é que vocês acham? Vamos lá tentar agora, ó. Preste atenção. Vamos ver se deu certo aí, ó. Eu vou continuar, ó. Eu vou seguir com o mesmo caminho, ó. Eu vou aqui do lado do A, do lado do B. Opa, e passei embaixo do C, do D. Então é para ele aparecer primeiro. Agora eu vou passar embaixo do G. Então depois é o G. Aí eu continuo aqui, ó. Passei do lado direito do D. Depois passei embaixo do B. Então eu vou colocar o B. Depois eu vou colocar o A. Aí eu vou aqui em volta de novo, ó.
Depois eu vou pegar o H. Peguei o E. Depois o I. Depois o C. Depois o F. Pronto. Tá claro aqui? Funcionou do mesmo jeito, ó. Então esse aqui seria a nossa ordem, em ordem, tá? O ordem simétrica. Tá claro aqui? Entenderam tudo direitinho? Levanta a mão aí, vai, para dizer que tá claro aí. Legal, né? Então vamos aqui dar prosseguimento, ó. Então agora vamos ver o pós-ordem. Então o que seria o pós-ordem? Primeiro você vai percorrer a sua árvore esquerda, depois a sua árvore direita, depois você vai visitar a raiz. Então aqui o último passo é visitar a sua raiz, tá? E claro, é evidente que primeiro sempre é a sua subárvore da esquerda, depois você vai para a sua subárvore da direita, ok? Então aqui no nosso algoritmo, né, lá do pós-ordem, basicamente você vai lá para a sua esquerda, né, lá para a sua subárvore da esquerda, se ela existir. O mesmo você vai fazer para a sua subárvore da direita, se ela existir também. E por fim você vai visitar, ok? Então, ó, como é que vai ficar aqui o nosso pós-ordem aqui? Qual vai ser a ordem aqui? Então, me digam aí qual ordem vai ficar aqui nesse caso aqui. Então, eu tenho aqui aquela mesma árvore, né? Só que agora eu quero o pós-ordem. Então, qual vai ser o primeiro elemento aí? G, D, D. Calma aí, pera ainda. G, D de dado, D de dado, né? B de bola, B de bola, H, H, I, I, E, E, F, C, A. F, C, A. Será que tá certo aqui, pessoal? A gente pode ver aqui por cima, ó. Esse aqui é o último elemento, tá? Porque primeiro você tem que imprimir esses três caras aqui, ou seja, os três que você imprimir primeiro tem que ser exatamente esses três caras, tá? Depois você vai ter que imprimir esses outros aqui, ok? Ou seja, daqui para cá, você tem que ter eles, né? Aí no final só que você vai colocar o A, não é? Mas vamos aqui conferir aqui, porque a gente tem aquele pensamento aqui semelhante agora, só que a gente vai colocar do lado direito, tá? Então vamos seguir lá o nosso caminho lá. Então você vem aqui em volta aqui da árvore, né? Aí o primeiro aqui foi o G, né? Depois você passou para o D, depois o B, aí continua indo, ó. Continua em volta da árvore. Agora você vem para o H, depois você vai printar o I, depois o E, depois o F, depois o C, depois o A. Deu certo aí? Tá claro aí, gente? Assim fica bem mais fácil, né? Com essas setas aqui. Vai cair na prova? Pode cair sim, hein? Pode cair tranquilamente. Facinho, facinho. Então vamos dar aqui prosseguimento, né? Claro, né? Então vamos dar prosseguimento aqui. Agora é o seguinte, eu tenho mais outras questões aqui para vocês, tá? Qual o tempo desses algoritmos? Tá? Eu vou dizer o seguinte, um passo nele seria o meu visitar. Então você pode pensar que um passo seria um printf, ok? Então quantos printf você usou lá? Quantos prints você colocou lá na sua tela?
Se você pegar uma N, exatamente. Então, o tempo do seu algoritmo vai ser o quê? Vai ser O de N, tá? Ok? E agora, qual deles, né? Ou seja, você tem o pré-ordem, você vai ter o em ordem e você tem um pós-ordem. Qual deles podemos usar para obter a árvore de uma árvore binária? Okay. Qual deles aí você iria utilizar? O que é que vocês me dizem aí? O pós, por que o pós? Qualquer um deles? Não, qualquer um deles não dá não. Acho que o primeiro também dá? Como? Jorge Maia. Como você utilizaria ele? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. É assim, ó. Vamos voltar aqui para essa nossa árvore aqui, ó. De modo geral, a gente vai de baixo para cima para calcular as alturas, tá? Por exemplo, esses caras aqui, ó, eles têm altura 1, ó. Tá? Esses aqui eles têm altura 1, ó. Lembra que, professor, mas esse aqui você está pegando com a altura 1, mas ele tá, ele não está no último nível. Isso não quer dizer nada, entendeu? A altura é diferente de nível, tá? Aqui você tem os níveis, né? Ó. Você tem o nível 0, 1, 2 e 3, mas isso não vai influenciar lá para você calcular a sua altura, não, tá? A altura você vai pegar do cara até a folha, tá? E aqui, como você está pegando exatamente as folhas, você tem que cada uma tem altura 1, tá? Tudo bem? Ó, então, ó, esse cara aqui, ó, ele vai ter altura 2. Ok? Ele vai ter altura 2 por quê? Porque ele já tem um nó que é folha, ok? A mesma coisa vai acontecer com esse camarada aqui, ó. Então, ó, você percebe que ele não tem subárvore aqui desse lado, né? Ou seja, seria uma árvore que tem altura 0, né? Então aqui seria a altura 0 e aqui você teria a altura 1. Só que como você quer a maior distância, né, do cara até uma certa folha, então você vai se incomodar só com o lado que é maior, que aqui no caso é esse, tá? Então aqui vai ser a altura 2, tá? Então, ó, esse cara aqui também, ó, ele tem altura 3. Por quê? Porque você pegou esse cara aqui, que é uma subárvore, tem altura 2, e essa outra subárvore dele tem altura 1. Tá? Então, você pega a maior delas e você vai atribuir 1, ok? E você vai colocar uma a mais, né? Você vai somar 1 a mais, na verdade. Então a que tem altura maior seria o do 2, ok? Então, aí você pega o 3. Esse aqui, ó, seguindo o mesmo pensamento, ó, ele tem uma que é a altura 0, que é nula, né? Ou seja, que é uma subárvore vazia. Ou seja, ele tem um 0 e tem um 2. Então, você vai pegar o maior, que é o 2, e vai somar 1, que você vai ter essa subárvore aqui com a altura 3. Então, nesse camarada aqui, você vai ter a altura 4, porque qualquer uma que você pega aqui embaixo, ela tem altura 3. Somando com 1, você vai ter 4. Tudo bem? Então, aqui, como é que você... qual é o percurso que você vai utilizar aqui? Você vai utilizar o pós-ordem. Por quê?
Porque você tem que saber qual é a altura da esquerda e qual é a altura da direita para você pegar a maior para depois você somar 1, entendeu? Então, primeiro você calcula a altura da esquerda, depois calcula a altura da direita. Aí depois você pega qual é a maior. Aí você pega e soma 1 nessa maior. Ok? Então é assim que a gente calcula a nossa altura da árvore, tá? Então, ó, aqui, como é que a gente vai resolver esse problema, tá? A gente vai usar o pós-ordem, né? E o que a gente vai fazer é só criar o nosso visitar. Lembra lá do nosso visitar? Lá daquele algoritmo? É só você chamar o pós-ordem e você vai modificar esse visitar para você ter a sua altura, tá? Então, aqui eu vou considerar que cada nó tem um campo altura também. Ou seja, se você pegar um certo PT, ele vai ter o PT.altura também, tá? Então, aqui, no seu pós-ordem, você vai ter o cálculo da sua altura para esse algoritmo visitar aqui, tá? Então, você pega o seu visitar, PT, e o seu objetivo é calcular a altura desse PT aqui. Lembrando que se eu cheguei até esse PT aqui, eu já calculei a altura da subárvore esquerda e já calculei a altura da subárvore direita, porque eu chamei em pós-ordem, tá? Então lembra que eu já chamei o pós-ordem, ou seja, eu já tenho a altura da árvore esquerda e já tenho a altura da subárvore direita, tá? Então vamos lá. Se o pt.esc for diferente de lambda, é porque eu tenho uma subárvore na minha esquerda e já calculei a altura dela. Ou seja, eu vou dizer aqui que o A, né, ele vai receber o ponto esc, o pt.esc ponto altura, ok? Agora, se no meu pt.esc for igual a nulo, é porque eu não tenho nenhuma árvore. E logo, na verdade, aquela altura é zero, tá? Então, eu vou colocar o meu A1 para receber zero. Um A1 seria a minha altura 1, tá? Então, a minha altura da minha subárvore que eu tenho à minha esquerda, tá? Então, aqui, o A1 ele vai ser calculado dessa forma, tá? Se você tem uma subárvore, você vai pegar a altura dela. Se você não tem subárvore nenhuma, você vai colocar o A1 para receber zero. Então aqui eu vou seguir a mesma ideia, ó, e vou fazer lá para o PTD, só que para A2, que seria para a minha altura 2. Ou seja, se eu tenho uma subárvore, então eu vou colocar o A2 para receber o ponto D, ponto altura, tá? E em caso contrário, eu vou colocar o A2 para receber zero. Agora que eu já tenho o A1 e o A2, ou seja, eu já tenho a altura da minha árvore 1 e a altura da minha subárvore 2, ou seja, da minha esquerda e da minha direita, então eu tenho que ver qual é a maior, tá? Então, se o A1 ele for maior do que o A2, então a minha altura lá do meu PT, ele vai ser o A1 mais 1, tudo bem? Porque o A1 aqui, no caso, ele é maior. Caso contrário, você vai ter que o seu PT.altura ele vai ser o A2 mais 1. Tá? Então, assim, basicamente, você vai só modificar o seu visitar lá para você calcular a altura da sua árvore. Ok? Tá tudo certo até agora? Levanta a mão aí, pessoal. Legal, né? Então tudo certo, tudo legal. Então agora vamos dar prosseguimento com a nossa árvore com costura, tá? Então a ideia lá da nossa árvore com costura é você aproveitar a memória dos ponteiros nulos, ok? Você lembra que aula passada a gente viu que em uma árvore binária a gente tem n mais 1 ponteiros nulos, ok? Então a gente pode aproveitar essa memória de um modo mais eficiente, né? Então vamos supor o seguinte, que você usa demais um certo percurso. Não sei, você usa muito o pós-ordem para você calcular sempre a
a altura da sua árvore, tá? Aí a todo momento você tá lá usando esse seu pós-ordem, ok? Aí você usa demais lá para sempre calcular a altura lá da sua árvore e tal. Então você vai querer deixar ele um pouco mais eficiente, tá? Então você vai querer utilizar esses ponteiros que são nulos, né? De um modo mais eficiente, de um modo melhor, tá? Então como é que você vai fazer isso, tá? Então você vai pegar esses ponteiros nulos, né? E você vai ligar o ESC. Então quando o ponteiro nulo ele for o ESC, então você vai pegar e vai ligar com o predecessor do percurso que você está considerando, tá? Pode ser o em ordem, o pós-ordem, tá? Ou então pode ser esse pré-ordem, tá? E o outro, que é o DI, você vai ligar com o sucessor do seu percurso, tá? Ok? Então, você fazendo isso, você vai economizar um tempo, tá? Assim, não talvez não dê um tempo muito significativo, mas você sabe que um pouquinho mais rápido já faz uma diferença, né? Se você de fato consegue tirar vários, né? Tudo bem? Então aqui a nossa ideia é essa, tudo bem? Então você pega esses ponteiros nulos e você fazer a costura, o que a gente chama, né? Você vai fazer a costura com esses nós que são nulos, ok? Então, para isso, né? Claro, você vê que, professor, então todos os ponteiros lá da minha árvore eu tenho que vão estar ligados, né? Então, quando é que eu vou saber que eu estou com a costura e quando eu estou com o nó da minha árvore, ok? Aí, para isso, você vai ter que criar dois novos campos, ok? Aqui, no caso, você vai criar o E-costura e o D-costura. Quando eles forem igual a 1, né? Quando eles são igual a 1, isso quer dizer que você está com um nó que seria nulo, ou seja, você está costurando, você está com um ponteiro de costura, ok? E em caso contrário, você está com um ponteiro lá da sua árvore normalmente, ok? Então, o E-costura é evidente que é para o ESC, ou seja, é para o seu ponteiro da sua esquerda, e o D-costura é para o seu ponteiro da direita, ok? Então, se for 1, você está costurando, ou seja, esse camarada ele é equivalente a um nó nulo, e em caso contrário, aquele... um ponteiro nulo, né? E, em caso contrário, ele vai ser um ponteiro normal lá da sua árvore, ok? Então, eu vou dar aqui um exemplo aqui para vocês, ó, que é do nosso em ordem, tá? Então, lembra que esse aqui é o nosso percurso em ordem, tudo bem? Então, como é que vai funcionar aqui, ó? Eu vou ter esses ponteiros aqui, ó, que são nulos, tudo bem? Então, esses camaradas aqui são os meus ponteiros nulos. Então, como é que eu vou fazer aqui, né? Então, quem for ponteiro ESC, eu vou ligar com o predecessor, ok? E quando for nó DI, eu vou ligar com o sucessor do percurso, ou seja, eu vou pegar esse percurso aqui. Tudo bem? Então, como é que eu vou fazer isso, né? Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode vir para esse primeiro ponteiro. Esse ponteiro daqui, né? Do D, né? Desculpa, tá, gente? Então, você vem para esse ponteiro do D. Aí, ele, né? Ele é para estar ligado com quem? Com o... ele é um ponteiro ESC, então ele é para estar ligado com o predecessor dele. Tudo bem? Então, o predecessor dele aqui, nesse caso aqui, quem é? O D aqui, né? Ó. Ele é o B. Então, você vai ligar para o B aqui. Ok? Então, lembrando também que você tem dois camaradas, né? Você tem o E-costura e você tem o D-costura, tá? Então, aqui,
quando você estiver costurando, ou seja, quando for esses ponteiros que estão em vermelho, você vai colocar 1, né? E quando for o da sua árvore normal, você vai colocar 0, tá? Eu botei aqui uns aqui errado, mas vocês estão entendendo, né? Então, quando tem 0, então você vai fazer assim. Tá? Peguei aqui esse camarada aqui. Agora eu vou pegar aqui o G, né? Então o G você tem que os dois eles vão ser costura, né? Então o G você vê que lá no seu pré-ordem, ok? Aqui eu estou pegando o nosso pré-ordem, tá? Então aqui eu vou pro nosso algoritmo que é o anterior, né? Que seria o D, ok? Então aqui eu vou ligar pro D. E esse outro aqui eu vou ligar com o próximo, que quem é o C, né? Então eu vou ligar pro C aqui. Ok? Então, aqui no nosso D, ele está com um ponteiro que é o da direita. Né? Então, B aqui, ó, é o nosso ponteiro que está para a direita, logo ele vai estar ligado com o próximo, né? Então, o próximo dele é o D, né? Peraí, eu errei aqui algum? O B aqui, esse aqui é o sucessor. Ok. Aí, agora eu vou pro H. Quem é? Aqui você tem o H. O predecessor dele é o E. E o sucessor, ele é o I. Então, aqui você vai ligar pro E. E o D dele você vai ligar pro I, tá? Então, eu vou apagar aqui. Depois eu vou pro I. O I, o antecessor do I, né? Opa. Do I é o H e o sucessor é o F. Então aqui você vai ligar com o H e esse outro aqui você vai ligar com o F. Ok? Quem é agora aqui do F, né? Quem é o antecessor dele é o I. Então você vai ligar ele com o I, tá? E quem é o sucessor? Ele não tem sucessor, tá? Então para isso que a gente vai criar um nó aqui, que ele é externo, para você ligar para ele, ó, que seria a nossa nova raiz, tá? Então, como é que você vai fazer aqui? Esse camarada aqui, para você pegar o sucessor dele, você vai para cá, e o antecessor você vai colocar aqui para 0. Então, aqui seria a sua nova raiz aqui, nesse caso aqui, tá? Tudo bem? Ah, professor, e o A, se o A, por exemplo, né, se ele não tivesse esse camarada aqui, né, se ele não tivesse essa ligação aqui, ou seja, ele não teria como ele não tem um predecessor para ele, aí eu iria ligar esse ESC aqui para esse nó aqui, que ele é a raiz, tudo bem? Então seria cíclico, né, aqui. Ok? Se eu saísse lá da minha raiz, sempre próximo até voltar para ela, né? Aí assim eu iria percorrer, né, o meu pré-ordem. Tá claro, pessoal, aqui como é que funciona essas costuras? Não entendi como economizaria em tempo. Como seria um exemplo prático? Ah, não entendeu como é que você vai economizar tempo, né? Quando você chama lá recursivamente, né? Quando você está aqui no G, aqui, por exemplo, né? Para você chegar até ele aqui usando
ordem simétrica, né? Para você passar até aqui para esse camarada do C. Você vem, né? Chama recursivamente para cá, depois recursivamente para cá, depois recursivamente para cá. É assim que você faz, né? Depois você tem que sair dessa pilha recursiva. Você concorda comigo? Aí o tempo dessa pilha recursiva que você sai não vai ser mais necessário. Ou seja, com esse ponteiro logo para cá, pro C, você faz diretamente, entendeu? Ok? Então aqui você já vê que tem uma certa economia dessas pilhas recursivas, tá? Por isso é que agora a gente vai ver um algoritmo que ele não é recursivo, ok? Que seria para você pegar o sucessor. Exatamente, é exatamente o que o George está falando. Não vai ser mais recursivo mais não. Você vai ter que fazer o pré-ordem e o em ordem de modo não recursivo, tá? Aí basta você sempre sair pegando o próximo, então o anterior, tá? Ok? Mas aqui a ideia tá clara, né? Você pega o que tá lá na esquerda, você liga pro predecessor, e o da direita você liga pro o que seria o próximo, né? No caso aí você fez o exemplo do em ordem, né? Do em ordem, exatamente. Aí você vai ter que ver o que você usa mais lá para você usar para esse percurso que você quer utilizar, entendeu? Aqui no caso ele foi pro pré-ordem, tá? Entendi. Ok? Então pronto. Tá claro agora? Então vamos continuar aqui, ó. Então agora eu quero que você considere o percurso ordem simétrica. Aquele outro a gente viu o pré-ordem, não foi? Agora eu vou querer que você considere o ordem simétrica, tá? E eu quero que você faça o sucessor, tá? O sucessor considerando a árvore com costura, ok? Então você vai utilizar a árvore com costura, ok? De modo que esse PT1, né? Ele é um ponteiro lá para o nó da sua árvore, tá? E no final, né? Ou seja, lá na sua saída, o seu sucessor lá desse PT1, ele vai ter que... o PT2 ele vai apontar para o sucessor desse PT1, né? Caso ele exista, né? Lembra que no último elemento lá da sua ordem você não tem um próximo, tá? Então nesse caso você simplesmente vai apontar lá para a raiz lá da sua árvore binária, ok? Então como é que funciona aqui? Como é que você vai fazer? Lembrando que eu troquei o meu percurso, tá? Agora eu estou em ordem simétrica, tá? Então como é que ficaria? O que é que vocês acham aí? Como é que ficaria esse algoritmo que não é recursivo, tá, gente? Como é que você pega por que eu estou pegando esse sucessor, né? Mas, dado que você... se você for sempre percorrendo o sucessor até chegar lá na sua raiz, você vai fazer esse percurso em ordem simétrica, considerando esses elementos, né, lá da sua árvore, né? Você vai pegar a sua árvore e você vai percorrer sem ser recursivo, né? Lembrando que é árvore com costura, né? Então, ponteiro nulo, que para a gente é equivalente a você pegar o E costura igual a 0, ou então o D costura igual a 0, né? Não, quando você chama o em ordem, né? Indo para a subárvore esquerda,
assim você está considerando o algoritmo recursivo, né? É o que eu tô achando que você está falando, mas talvez não seja isso, né? Quem seria o próximo, né? Quem seria o sucessor lá no ordem simétrica, né? Sucessor sempre é o ponto direito, né? Sempre é o ponteiro direito. Então eu teria que fazer uma verificação. Esse ponto direito é diferente da raiz, né? Porque o P2 retorna a raiz caso não encontre o sucessor. É, a gente pode seguir essa ideia. Ó, deixa eu voltar aqui para nossa árvore de novo, que tem o percurso em ordem simétrica. Então, se você for perceber, ó, o primeiro que eu imprimi aqui foi o D, né? Mas por quê? Você pegou primeiro a subárvore da esquerda, depois pegou a subárvore da sua esquerda de novo, depois... Aí você percebeu, ó, que a sua subárvore da esquerda do D agora estava nula. Ou seja, era uma subárvore vazia. Então você pegou e imprimiu ele, não foi? Então quando você tem isso, né, ó, você tem essa queda assim, o seu próximo, né, o seu sucessor vai ser o cara que está aqui embaixo, né, que ele tem essa subárvore aqui nula, né? Então, o seu próximo é o que está sempre mais à esquerda. Ou seja, a nossa ideia aqui é sempre pegar o cara que está mais à esquerda, né? Tudo bem? Então, aqui você pode fazer lá aquela mesma coisa, né? Aqui você tem a sua raiz, aqui está para zero, aqui está para o A, né? Então, o D aqui vai estar ligado com a sua raiz, porque não tem nenhum anterior a ele. O G aqui vai estar ligado... o anterior do G vai ser o B, né? O que vem... Aliás, o D, né? Desculpa. O anterior vai ser o D. E o sucessor vai ser o B. Do B aqui, o sucessor vai ser o A. Depois o H, né? O H vai ser o A. E o próximo vai ser o E. O I, aqui, o anterior dele vai ser o E. E o sucessor vai ser o C. O F, você vai ter o anterior a ele, o predecessor igual ao C. E o sucessor você vai ter a sua raiz, né? Ok? Então aqui, como é que eu vou calcular aqui, né? Como é que eu vou fazer aqui, né? Naqueles parâmetros lá, o PT1 é a raiz, é o A no caso? O PT é a raiz do cara que eu quero fazer. Ou seja, se ele tiver aqui, por exemplo, ó, se o PT tiver aqui, é porque eu quero pegar o próximo dessa subárvore aqui, ó. Entendeu? Inicialmente ele começa lá na minha raiz normal, lá no A, entendeu? Aí assim você pega o sucessor, sucessor, sucessor e assim vai. E aí, como é que vai ser o meu algoritmo? Eu sempre vou pegar o quê? Eu acho que o PT ponto direito, não? Se o D score lá, eu não lembro, for diferente de 1 ou 0, se eu não me engano. Não, eu tenho que ir para a esquerda, na verdade, não é não? Mas, por exemplo, se o sucessor de B aí não é A, ele não tá indo pra direita. Sucessor de B é sim, é o sucessor, né? Desculpa, é.
Você tá certo, desculpa. É, é exatamente isso. Então, ó, o sucessor... Vai lá, diga. No caso é um loop, que ele sempre tem que pegar o último sucessor. Exatamente. O último ele tem que chegar até num ponto que seria equivalente ao nulo, né? Né? Aí o equivalente ao nulo pra gente é quando a nossa costura ela ela é igual a zero, né? Então, enquanto costuras for diferente de zero, pt.1 for diferente de zero, sempre pegando o próximo o sucessor. Exatamente. Então, vamos ver aqui no A, aqui, por exemplo. Ó. Quem é o sucessor do A aqui nessa árvore? Você tem um A, aí você tem um H. O sucessor dele é o cara que está mais para a esquerda, né? Ó. Você vai caminhando lá para a esquerda. Sendo que esse caminho que você pega, né, é o que está lá na direita. Né? Ou seja, você pega uma vez para a direita e você vai para a esquerda o quanto você puder. Ou seja, enquanto você achar um nó que seja nulo, ok? Um ponteiro nulo, ou seja, você acha uma costura igual a zero, ok? Então, ó, aqui no nosso algoritmo, ó, você vai fazer o quê? Você vai colocar para o PT2, preste atenção, o PT2 ele vai receber o PT1.d. O PT1 é o cara que eu quero saber o sucessor dele, tá? Se ele tiver com uma costura, ou seja, se o PT1.d ele for igual a 1, então ele já está apontando para o próximo diretamente, tá? Então eu só vou fazer alguma coisa quando o PT1.d costura, ou seja, que a direita dele não está costurando, porque quando ele está costurando, ele já vai pro sucessor dele diretamente, tá? Aí depois, aí agora eu estou considerando que ele não está com uma costura. Se ele não está com a costura, eu vou ter que ir caminhando para o lado esquerdo até encontrar um cara que seja nulo, ou seja, até achar uma costura que seja igual a 1, tá? Então aqui, ó, enquanto pt2.é costura para ir sempre lá para a minha costura, né? Enquanto eu tiver não encontrar um nó que seja igual a nulo, o que é que eu faço? Boto pro pt2 receber o pt2.esc, entendeu? Tudo bem? Aí quando quando isso aqui for falso, vai ser porque o costura ele vai ser igual a 1. Aí quando ele for igual a 1, eu encontrei o sucessor do cara que eu quero. Tá claro, pessoal? Já que já bateu o nosso horário, não foi? Ó, então aqui só que a ideia, você pegou a direita do A, aí você vai verificar. Se for costura, você já está no próximo. Se não for, você vai ter que caminhar até achar um cara que seja nulo, ou seja, que o costura seja igual a 1. Quando você encontra esse camarada, aí você já tem o que você quer. Tudo bem? E eu vou deixar o predecessor como exercício para você fazer. Tudo bem? Aí você procure lá esse mesmo pensamento nessa ordem simétrica, tá? Então pensa lá na tua ordem simétrica como é que você faria esse predecessor aqui, ok? Como já deu o horário, né? Aqui é o livro do Jaime, tá? E por hoje é só, tá, gente? Então, que Deus abençoe cada um de vocês, um forte abraço e fiquem todos com Deus. Agora, aguenta só um pouquinho aí que eu vou ver se eu pego aqui a frequência pelo Meet, tá, pessoal?